Tá aqui no estúdio comigo o Fernando Zanluc para falar sobre família. Tudo bom, Zanluc? Tudo bom. Família tá tudo bem, né? Tá bem. Vamos lá. Chegaram umas perguntas aqui. Vou começar por essa. Ó. Boa tarde. Gostaria de saber até que ponto os filhos são afetados quando a mãe os usa para se aproximar do ex-marido, no caso, o pai dos mesmos. Os filhos deveriam ser poupados dessa situação, porque sempre na casa de separação eles ficam divididos entre o pai e a mãe, né? Eles ficam com medo de mostrar uma tendência para um e magoar o outro. Sempre um fala, nossa, mas sua mãe isso ou seu pai aquilo, e os filhos ficam no meio, pois é. No meio do tiroteio. Se fala que a mãe está certa, não é que a mãe está certa, é o pai que está errado. Se fala que o pai está certo, não é que o pai está certo, é a mãe que está errada. Então, na questão de separação, crises e tal, os filhos não devem ser colocados na questão conjugal. Uma coisa é a relação marido e mulher, outra coisa é a relação pais e filhos, mãe e filhos, que essa é uma relação sanguínea, indissolúvel e deve ser poupado. Um depoimento do Valmir que chegou aqui, eu acredito que o diálogo é o melhor caminho, tanto dos pais para com os filhos desde a infância, sobre relacionamento de uma forma educativa, preparando para que possa acontecer no futuro. A presença de um psicólogo é indispensável numa separação, para poder acabar com os conflitos ali. Claro que a gente não quer que as pessoas se separem, mas quem está pensando nisso tem que ter o apoio de um psicólogo, Zanluc, que é importante? Depende, por exemplo, a idade das crianças envolvidas, o motivo da separação, ou seja, toda a crise que aconteceu. Eu acho que o psicólogo é necessário quando o conflito não pode ser resolvido apenas pelas pessoas envolvidas e precisa de uma mediação, vamos dizer assim. Isso pode ajudar em alguns casos. É aquela história, não é que todo mundo precisa. Tem pessoas que conseguem resolver isso de uma maneira melhor. Tem um adolescente de 15 anos de um casamento anterior. Estou em um outro casamento, a nossa casa já está quase pronta. Meu filho disse que não quer mudar para essa nova casa. E a casa que a gente mora hoje, na separação dela com o pai, ficou para ele. E quando eu me mudar, minha mãe vem morar comigo. Ela quer saber se ela deixa o filho morar na casa que era dele, que ele cresceu, com a mãe, ou se ela vem morar mesmo não querendo com ela e com o novo pai, com o padrasto. Então, uma situação complicada, não dá para você dizer faça isso ou faça aquilo. Teria que conhecer melhor as pessoas envolvidas, o adolescente, até a avó do adolescente, até os pais, e conversar e ver qual que seria a melhor solução para cada caso. Não tem uma receita básica, geral, que você aplica para todo mundo, né? Tem que ver a relação desse adolescente com essa avó, a relação desse adolescente com essa mãe, o fato dela estar se unindo de novo, como é que ele age. Então, existem situações que você forçar algo pode complicar mais do que deixar a coisa ir acontecendo naturalmente. Então, é um caso que precisaria ser melhor analisado. O Ivens tem 13 anos, mora na Vila Nova, diz que não é com ele. Ele fez questão de deixar bem claro isso, mas ele quer saber se numa caso de uma separação com filhos, se o filho quiser ficar com o pai, se isso pode acontecer, se pode trazer algum prejuízo para a criança. Não, porque depende muito da relação dele com esse pai, depende também da relação com a mãe. Hoje em dia mudou muito aquela ideia de que antigamente, assim, os filhos ficavam mais com a mãe, né? Principalmente se eram pequenos, e o pai tinha direito a visitas e tal. Hoje em dia não, hoje se vê qual dos genitores tem a melhor condição moral, pessoal, psíquica de cuidar das crianças, independente se seja o pai ou se seja a mãe. Porque a família mudou muito, né? Assim, antigamente 70%, 80% das famílias dos lares eram pai, mãe e filhos. Hoje, no censo do IBGE 2010, é 49,9%, ou seja, menos da metade dos lares hoje é composto por pai, mãe e filhos. O IBGE identificou 19 tipos de constituições de lares, né? Pais solteiros, mães solteiras, filhos morando, irmãos morando juntos, vós criando 3 gerações, casais homossexuais, quer dizer, 19 tipos de lares. Então a família hoje mudou bastante. E precisa ver, então, na verdade, cada caso. Tem uma pergunta que chegou aqui que é espinhosa. Você comentou sobre os novos tipos de casais, né? Meu nome é Michele, meu filho viu um casal gay. Como explicar a situação para ele? Bom, existe afeto entre pessoas do mesmo sexo, isso é verdade, né? A questão é, naturalmente, para a criação de filhos, criação não, né? Para a concepção de filhos, e o casal, vamos chamar tradicional, seria de um sexo masculino e de um sexo feminino. Mas a homossexualidade existe aí tanto na área feminina como na área masculina. Dizer para o seu filho, olha, isso é possível acontecer, existem casais desse tipo, como existem o casal da mãe, no caso aí, com o papai, né? Existem casais de gente do mesmo sexo que se gosta, se ama. E explicar mais do lado afetivo mesmo do que de qualquer outra coisa. Quando os pais se separam, como conversar isso com o filho? Eu me separei e meu filho não aceita isso. Como que eu devo agir?
Bom, aí depende da idade da criança, né? É claro que todo filho, independente da idade, não vai querer ver os pais separados, porque os pais são a constituição, a origem, o esteio, aquela casa, quando você fala casa dos pais. Então, nenhuma criança, adolescente, jovem quer ver os pais separados. O que precisa ficar bem claro é o motivo da separação, né? É claro que se o motivo for também meio espinhoso, não precisa entrar em detalhes, né? Mas assim, dizer por que ficar junto não dá. E se ficar junto seria pior. E deixar bem claro, tem muita criança que às vezes se sente culpada pela separação dos pais. Porque tem ciúme às vezes da mãe, tem ciúme do pai, se mete na relação, dá trabalho. E criança quanto menor, mais onipotente ela é. Ou seja, se o sol nasceu foi para me aquecer. Então qualquer coisa que acontece, ela tem a tendência de achar que ela tem grande culpa nisso. Porque a criança pequena é onipotente. Então, explicar muito bem para ela que ela não é a culpada da separação, porque às vezes o desespero de ver os pais separados é porque ela se acha culpada, né? E mostrar que o que está se separando é o casal. Mas o laço de filho, esse é indissolúvel. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. O laço sanguíneo é perpétuo e indissolúvel. Do casamento, não. Tem uma pergunta que chegou aqui. Vamos alongar um pouquinho o nosso papo aqui, Zanluc. Chegaram mais algumas perguntas. Tem uma filha de primeiro casamento de 12 anos. Eu e meu marido queremos ter um outro filho. Só que a filha dela do primeiro casamento, não aceita isso. O ciúme, né? É um jogo de xadrez aí, hein? É, o ciúme. Acho que tem que explicar para essa menina que os pais, né, no caso a mãe e o novo marido dela, têm direito de ter filho, se tem idade para isso, se tem desejo, e que ela não vai deixar de ser filha. Inclusive, uma coisa, quando você tem mais de um filho, como no meu caso, eu tive meu primeiro filho, depois eu resolvi ter o segundo, tinha um medo natural assim, nossa, eu amava tanto, amo tanto o meu filho, que eu pensei, será que tendo outro o amor vai dividir? E quando a gente tem filhos, a gente descobre que amor não divide, amor soma. Você não pega o amor de um filho para botar no outro, nasce o novo amor com o novo filho. Então essa menina, explicar para ela que o amor dela não vai ser dividido, ela vai ter inclusive mais uma pessoa na casa para amar também. Tem casais hoje que viveram bastante tempo do primeiro casamento, tem 2 filhos do meu primeiro casamento, a pessoa também tem 2 filhos do casamento. Quando se juntam, vira aquele brigueiro danado dos filhos. E aí, como é que resolve esse conflito? Os meus, os seus e os nossos, né? Os meus, os seus e pode ter os nossos ainda. Bom, mesmo que não fossem filhos, que fossem filhos irmãos biológicos, você colocar 4 crianças numa casa, 4 filhos numa casa, vai ter briga? Vai. Ou seja, não é porque é uma família composta, né, que você espera que não tenha conflito. A mesma questão para filho adotado. Filho adotado você tem que tratar como um filho legítimo. Você tem que falar para ele, não sei porque eu inventei de ser mãe de vez em quando, ou de ser pai. Você não pode ter dedos e tratar de maneira diferente o filho, tanto adotado como o agregado, que veio do outro parceiro, por exemplo. Vai ter briga? Tem 4 filhos, 2 e 2. Vai ter briga? Vai. E se fossem 4 biológicos, ia ter briga? Ia. Minha filha mora comigo, ela não aceita mais ver o pai. O que devo fazer para que ela aceite o padrasto dela? Acho que ela não sei se ela não aceita o padrasto, né? Pelo que eu entendi aqui, ela não aceita o padrasto e também não quer ver mais o pai. Acho que só que gosta da mãe mais. Será que é isso, Zanluc? A pergunta ficou meio confusa. Mas, bom, tem que ver se for a questão do pai. Por que não quer ver mais o pai, né? Tem que ter um motivo muito sério para isso. Toda relação íntima tem conflito. A gente tem que saber gerenciar esses conflitos. Então tem que saber o motivo e não quer ver um ou outro. E a questão de aceitar ou não o padrasto, acho que você pode primeiro começar assim, olha, você pode aceitá-lo como alguém que é minha escolha, não precisa ser a sua. Mas no mínimo uma convivência, vamos falar assim, cordial, é necessário, né? Bom, para encerrar aqui um depoimento legal, na vida tudo passa. Eu já separei hoje, vivo com outra e faço desta vida o melhor para mim. Minha filha e esposa me dou muito bem com os filhos do outro casamento. Entendimento se faz melhor e é isso que tem que ser. Bacana, sim, né? Acho que todo mundo só está nesse mundo para tentar ser feliz da melhor maneira possível, da sua competência e tudo mais. Lógico que quando uma pessoa casa, ela não pensa em se separar. E se você tem filhos, a separação é sempre muito pesada, muito dolorida, não importa a idade. Acho que as pessoas têm que entender que todas as pessoas envolvidas precisam ter respeito e que viver em família nunca é fácil. Toda união tem conflito. Zanluc, obrigado pelos depoimentos. Até a próxima.